Fala galera, tudo bom? Vamos com a nossa análise de mercado de hoje. Mercado hoje com um fluxo o dia inteiro praticamente estabilizado em 50%. Aí não dá muitas oportunidades para a gente pegar tendências, apesar de que deu uma tendência boa, o mercado chegou a andar 1.800 pontos de baixa hoje. E quando o mercado tiver com fluxo assim de 50-50, o ideal, o que a gente faz, o que a gente procura fazer é observar um pouco o book. O book de ofertas, nesse momento, quando o fluxo no time estiver, das ordens executadas estiver em 50-50, ele não vai estar mostrando de uma forma clara para você para onde que o mercado vai. Aí você tem que ir recorrer ao book, porque o book vai lhe mostrar a direção do mercado, que o book são as intenções de compra ou de venda. Se as ordens executadas estiverem 50-50, aí você tem que procurar outras maneiras de ver para onde que o mercado vai. A gente procura analisar pelo book, que ele mostra para a gente. Vamos lá. Mercado hoje, com a abertura, movimento ainda de leilão, resultado ainda do que aconteceu no leilão, foi essa leve queda. Em seguida, ele foi fechar o gap. Até então, não estávamos ainda na operação. Só a partir daqui, ó, dessa região, que a gente foi e efetuou a venda. Porque fez um padrão nosso de continuidade no renco e também aqui porque era uma zona nossa de venda mesmo. É o pivô amarelo, esse pivô amarelo é muito forte, que é onde os grandes players realizam o lucro deles ou fazem a montagem das ordens dele para o dia, que foi o que eles fizeram hoje. Fizeram a montagem deles aqui e jogaram o preço para baixo. Nesse caso, a entrada que deu foi no renco, no 14R, que é o que a gente usa. Ó. Aqui no padrão de continuidade, foi a entrada. Ó. Padrão de continuidade é quando o movimento, que a gente já sabia que era um movimento de baixa, porque já estava numa zona de reversão nossa, e era o pivô. O pivô, nesse caso, estava fazendo a função de resistência. O mercado segurou no pivô, fez o padrão de continuidade, que é isso aqui, ó. Faz um candle, um renco verde de compra, que é o contrário do movimento que a gente está analisando, que a gente observou que iria fazer, que era de queda. No rompimento da mínima dele aqui, ó, é efetuada a venda e o stop acima desse candle verde. Beleza? Aí deixa o trade andar. Quando o mercado fizer alguma correção, digamos que ele desceu mais ou menos até o outro pivô verde e tivesse corrigido mais ou menos na região de 50%, ele iria estar dando alvo para a gente nessa região. Como ele não corrigiu, quando o mercado não corrigir e não dá o alvo para a gente faz o seguinte. A gente pega aqui a retração de Fibonacci, para a gente saber a região de 50%, entre um pivô e o outro. Sempre que o mercado corrigir, a gente vai pegar os dois topos que ele fez e de lá a gente vai traçar a nossa projeção de Fibonacci, que vai dar a reversão. Quando ele não corrigir, a gente vem aqui e faz isso. Ó. Pega 50% de um pivô ao outro e marca a região, ó, a do 50 ao 61 aqui, ó, é uma região. Essa região a gente vai chamar região de reversão. A gente vem aqui, ó, só deixar verde para saber que aqui era uma compra. E ali essa região, ó, era a região compradora. Aqui, ó, quando segurou aqui dentro, a gente vai esperar fazer dois fundos, ó. Fez um fundo e fez outro para confirmar. Se tivesse sido um fundo mais alto, confirmaria. Como foi um fundo duplo, também confirmou. O que não podia era romper esse fundo. Como não rompeu ele, a nossa visão ainda era a mesma, de compra aqui nessa zona de reversão. A entrada seria aqui, ó, na confirmação desse renco verde. Quando perdesse a máxima dele aqui, ó, aí daria a compra e o stop aqui abaixo da mínima. O alvo, até então, a gente não tinha um alvo, que só depois que foi dar o alvo pra gente, nessa leve correção que ele fez aqui, ó. Aí lá a gente pode traçar a nossa projeção, ó, para saber até onde que seria esse alvo. Que o alvo, no caso, ó, seria nessa região aqui, ó, do 100%. Que não chegou nem aí lá
por conta de que ele estava no movimento no médio dos grandes plays, os que estavam vendidos. Ó. Se a gente vir aqui, ó, e pegar o médio de quem desceu, ó, fez essa queda aqui, ó, o médio deles estaria nessa região, ó, na região dos 50%. Foi onde eles fizeram a defesa do médio deles. Como o mercado, apesar de ter passado boa parte do dia 50% no fluxo, no Times, se você observar, aqui no cantinho tem uma aba que mostra a quantidade de contratos, ó, aqui, ó. E praticamente o dia todo passou uma leve quantidade de contrato para a venda. E a gente, mesmo que esteja 50-50, mas ali estava mostrando para a gente que tinha uma leve vantagem para os vendedores. E o book chegou a ficar mais de 60% praticamente o dia todo, mostrando para a gente que, embora o fluxo estivesse estabilizado em 50%, quem estava dominando eram os vendedores. E foi o que aconteceu hoje. Ó. Quando o mercado foi fazer a correção, lá no médio dos vendedores, aqui, ó, nessa região, aqui eles defenderam. Defenderam o médio deles. E como o médio foi defendido naquela região de 50%, a gente tinha um alvo mais longo, que infelizmente não foi lá no alvo. Ó. O alvo seria aqui nessa região. Ó. Faltou mais de 200 pontos para chegar no alvo, mas o alvo era nessa região. No meio do caminho, ele fez uma correção, que foi essa. Ó. E aqui deu um outro alvo para a gente, ó, que foi aqui, ó, exatamente onde o mercado parou. Aí no caso, na parte da tarde, a gente, depois das 4 horas, 5 horas, a gente costuma não operar, mas a entrada que deu na parte da tarde foi essa, ó. Essa correção de pullback nos 50%, aqui, ó, na região dos 50%, que foi aqui. Assim que fez um renco vermelho, ó, um renco de reversão, que foi esse, ó, o mercado subiu, a gente não compra, porque o fluxo estava, mesmo que fosse com uma leve vantagem para a venda, mas estava vendedor, e a gente, quando estiver fazendo o movimento contrário do fluxo, a gente não entra, a gente espera o mercado subir para vender mais caro. A gente não vende aqui barato, a gente espera subir e vende mais caro. E o sinal de entrada foi aqui, ó. Quando fez esse renco contrário, a venda seria aqui e o stop, ó, acima da máxima dela. E deixa ir embora. Traça a projeção para saber até onde que o preço vai. Traça a projeção, ó. Com um alvo aqui, daria de trazer até aqui dentro dessa zona de reversão. E para quem optou operar fazendo scalper, hoje foi um dia tranquilo também para fazer scalper por conta do fluxo que estava muito estabilizado. Aí, embora a gente viu que ele andou muito na direção de baixa hoje na queda, o book entregou para a gente a direção do mercado hoje. O book hoje esteve muito forte, passou praticamente 60% de intenções para venda. Aí nesse caso, o que a gente faz? Fazer as marcações aqui para vocês verem. As marcações nossas de scalper. Só para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Marcar só algumas, só para poder fazer uma demonstração para vocês. Aqui, ó, nesses casos, o que a gente procura fazer, ó? Quando estiver descendo, ó, a gente procura não fazer scalper de compra, mas se ele subir, a gente faz a venda e procura levar, ó, até a próxima marcação. Se ele descer aqui, a gente não compra, mas se ele subir, ó, a gente vende e tenta trazer até a próxima marcação. Mesma coisa nesse, ó. Aqui a gente não compra porque estaria indo contra o fluxo. Aqui em cima, quando bater na marcação, ó, a gente vende e traz até a próxima marcação. Essas aqui a gente não entraria em nenhuma para fazer scalper. Aqui sim, na venda, ó. Na venda a gente entra, ó. Compra aqui não entra, aqui venda daria de entrar, ó. Compra não entra e aqui em cima, ó, na venda, venda e tenta trazer até a próxima marcação, ó. As compras vocês evitam fazer. E a venda aqui nas marcações, ó, vocês podem fazer, porque pagam todas. Todas as entradas que vocês fizerem em relação a scalp, ó, a favor da tendência aqui, ó, de venda, ó, todas pagaram.
Portanto, se o fluxo estiver vendedor, igual hoje ele estava, mesmo que fosse apenas no book, você evita fazer as entradas de compra e foca apenas nas marcações, mas fazendo scalps para a venda. E sempre procura levar de uma marcação até a outra, ok? As entradas de scalp para compra, não é que não possa fazer, você pode até fazer, mas você tem que procurar pular uma marcação dessa. O mercado veio nessa marcação, você evita. Quando der na marcação de baixo, na segunda, você vai e faz um scalp. Claro que os scalp contra a tendência, você vai procurar fazer menos pontos, porque você vai estar um pouco exposto contra o fluxo. Aí você não tenta levar de uma marcação até a outra. Aqui novamente, ó, nessa você não entra, na marcação de baixo você entra e tenta pegar mais ou menos de 50 a 100 pontos, no máximo 100 pontos. As que forem de venda, você tenta alongar de uma marcação até a outra. Essas foram as oportunidades que tivemos para scalp hoje. Tendência, apenas essa venda aqui no padrão de continuidade e alguns outros padrões de continuidade que deu aqui no meio do caminho. Fora isso, só mais essa venda aqui, ó, nos 50%, ó, que é o médio de quem jogou esse preço para baixo. Aqui eles defenderam com o alvo que era mais ou menos aqui, ó. Não deu tempo de chegar no alvo porque o mercado acabou. Se tivesse mais tempo, ele teria ido no alvo, ok? E a confirmação de que o mercado sempre teve caindo o dia todo foram os topos descendentes, ó. Toda vez que ele fazia um topo descendente, ó, você ia aqui, ó. Sempre é bom você ir atualizando onde fez um topo, que é para você saber, ó, que a tendência, ó, é de baixa. Aí sempre que ele estiver fazendo topos descendentes, você sempre procura trabalhar na venda alinhado com o fluxo, ok? Bons estudos a todos e até amanhã com a análise de amanhã, ok?